7h30, entrando aqui ao vivo e hoje, agora à noite, nós vamos falar com o engenheiro Murilo Reis. Pessoal já entrando aí, o Matheus, a Larissa, a Aninha. Professor Murilo já entrou aí, G Costa. Show de bola, já vamos autorizar aqui a entrada dele na nossa live. Pessoal, sejam todos bem-vindos, começando aí mais uma live com o grande professor, engenheiro Murilo Reis. Como é que estão as coisas por aí, professor? Estamos na luta, hoje um dia especial, né, dia do professor, e muito honrado em poder também fazer dessa minha profissão há 20 anos. Opa, meus parabéns. Realmente, transmitir o conhecimento para outros profissionais é algo extremamente valoroso. É um negócio que nos deixa muito feliz, até pelo network, né? Temos a oportunidade de conhecer pessoas aí do Brasil inteiro e com certeza é algo que vale muito a pena. E aí, Não, como estão as... eu estava Ah, até conversando com um amigo meu que essa questão, a gente hoje conseguir, inclusive, transmitir, compartilhar, ajudar os colegas a construir conhecimentos no Brasil inteiro, através das redes sociais, das ferramentas que nós temos hoje, nos faz muitas vezes nos aproximar de pessoas que nós tínhamos como referência, né? Então, criar esse sim, networking, ajudar pessoas que estão vindo de baixo, mas também outras pessoas que estão acima da gente vai dando a mão e com isso a gente vai fazendo uma engenharia cada vez melhor, mais forte no nosso país. com certeza. Quando a maré sobe, sobe para todo mundo. É o que nós sempre Exatamente. falamos. Eu sempre digo pro pessoal, por exemplo, você às vezes mora em outra cidade, outro estado, só que o fato de você prestar um bom serviço no ramo da engenharia, o seu cliente pode comentar com alguém que mora aqui na minha cidade e falar, cara, contrate um engenheiro porque realmente vale a pena. E vou até citar aqui um exemplo que aconteceu comigo hoje. Tem um cliente nosso que nós sempre batemos na tecla com ele, porque existe um problema grande com estrutura metálica, que tem algumas empresas que elas acabam, algumas serralherias que elas acabam crescendo, contrata aí um profissional terceirizado, às vezes não executa com projeto. Eu sempre batia na tecla o seguinte, cara, vai lá, faz o projeto, porque aí a gente consegue orçar, vamos falar assim, se eu estou orçando banana, eu consigo orçar banana com todo mundo. Cada um vai orçar em cima daquilo que foi projetado. Senão cada cliente, cada fornecedor dá um orçamento diferente. E nós tivemos essa experiência aí e com o projeto ele teve uma economia na estrutura de R$ 50.000. Caiu praticamente 33% em cima daquilo que era a estimativa. Então nós temos que compartilhar conhecimento e ir para cima para fazer a categoria crescer cada dia mais. Professor, para quem está nos acompanhando aqui, e com certeza, lógico, todo mundo já ouviu falar do grande engenheiro Murilo Reis, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sua formação, quais são os seus projetos, os projetos que você está envolvido hoje aí, para o pessoal conhecer um pouco de você. Bem, para quem não me conhece, Bruno Murilo Reis, sou aqui do Maranhão, né? Eu sou engenheiro civil já há 17 anos e iniciei a minha carreira em construção civil mesmo, em grandes obras, como resorts, como condomínios de prédios verticais, condomínio de casas de alto padrão, loteamentos. E após aproximadamente 5, 6 anos nessa área, né, de construção mesmo privada, eu comecei a brincar de fazer concurso meio que em paralelo, né, à minha atividade principal, que era a execução de obras, e calhou de eu começar a ser aprovado em algum desses concursos, né? Então, hoje eu estou há 13 anos como engenheiro concursado da Caixa Econômica Federal, e lá eu tive a oportunidade de aprender, de me inserir em duas áreas que eu percebo que tem muitas oportunidades nesse mercado, né, de engenharia, de arquitetura, que é orçamento de obras, né? Eu trabalho diretamente hoje analisando projetos de obras, desde a parte orçamentária até a licitação das obras públicas e o acompanhamento dessas obras, mas também tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos dentro da Caixa Econômica no setor de avaliação de imóveis, né? E também é uma área que tem uma demanda imensa
e as pessoas muitas vezes não conhecem. E aí eu comecei também a fazer pós-graduações nas áreas de engenharia, né? Então hoje eu tenho 4 pós-graduações e um mestrado, pós-graduação em segurança do trabalho, em engenharia ambiental, em avaliações e perícias, que com certeza é a que eu mais recomendo, é a que mais me trouxe frutos financeiros e profissionais, e também em engenharia de produção. E o meu mestrado eu fiz em saneamento ambiental e processos construtivos. E além de trabalhar na Caixa Econômica Federal, hoje eu sou coordenador de pós-graduação, né, de uma faculdade de Goiás, que é a BSSP, mas nós já temos turmas já em várias cidades do Brasil, mais de 12 cidades do Brasil temos turmas de pós-graduação. E tenho a minha empresa de cursos, que já foi de cursos presenciais e online, hoje eu estou focando somente nos cursos online, principalmente nas áreas de orçamento de obras e avaliação de imóveis. Muito bom. Bom, primeiro meus parabéns pelo currículo, com certeza vai ter muito aí a agregar aí no nosso bate-papo de hoje. Professor, nós estávamos, durante essa semana aí, eu fiz algumas lives, fiz com o Karim, com o Fabrício, com o Kaique, nós estamos falando muito aí sobre viabilidade econômica e financeira para empreendimentos imobiliários. E eu queria que você trouxesse aí um pouco da sua experiência a respeito da avaliação de imóveis, tá? Tanto na questão de composição de custo, quanto na questão de avaliação para preço de vendas. Um termo que eu nunca me aprofundei muito, mas nós sempre ouvimos muito falar, que é a tal da estatística inferencial. Tá? Não sei, me corrija se o nome estiver errado. E até queria que você colocasse um pouco, eu não tenho um conhecimento mais profundo nessa área, como que funciona isso, como que são analisados empreendimentos. Por exemplo, nós damos entrada no empreendimento na Caixa Econômica Federal. Às vezes a Caixa nos retorna aí um relatório de avaliação do empreendimento. Então, como que funciona essa questão da avaliação dos imóveis, principalmente aí na questão de precificação das unidades para preço de venda? Bem, isso é muito importante a gente entender, né, porque afinal de contas, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando na área e pretendem, não vou nem falar de um grande empreendimento, mas vou falar que a pessoa ela comprou um terreno e quer construir uma casa para vender. Muitas pessoas, muitos estudantes recém-formados buscam essa como uma atividade, né, um potencial que nós temos para entrar na nossa profissão. E uma das coisas que é muito importante analisar é exatamente essa questão de fazer uma análise entre o custo e o preço de venda daquela unidade após ela estar pronta. Porque a gente precisa pensar o seguinte, a gente precisa maximizar o nosso lucro. Para que eu possa maximizar o meu lucro, eu tenho que ter o melhor aproveitamento daquele terreno, né, em relação ao que o mercado está demandando naquele momento e naquela região. Então, por exemplo, não adianta eu pegar um lote em um bairro de periferia e querer construir lá uma casa de altíssimo padrão, que eu vou ter um alto custo para a construção, mas eu provavelmente não vou conseguir ter um alto valor de mercado para esse imóvel. Por quê? Porque naquela região o público não tem demanda daquele tipo de edificação. Então, esse é um nicho de mercado, tá certo, pessoal? Muito importante e muito grande para profissionais de engenharia e arquitetura. Fazer essas análises de viabilidade desse empreendimento. E uma parte dessa análise de viabilidade é essa parte da análise mercadológica. Eu entender que tipo de imóvel eu vou construir para que eu possa maximizar o meu lucro. E também uma outra coisa que é muito importante, que com certeza tu vai tratar sobre isso, não nessa live, mas em outras, que é a velocidade da venda. Às vezes também não adianta eu construir um determinado tipo de imóvel e demorar demais até o retorno daquele investimento. Porque às vezes eu preciso girar, né? Preciso pegar aquele recurso para já iniciar novos empreendimentos. Então, tudo isso precisa ser feita essa análise mercadológica. E aí, uma das questões que cabem nessa análise mercadológica é exatamente analisar o seguinte: qual tipo de empreendimento, qual tipo de edificação vou ter um maior valor de mercado naquela região. Observe, mais uma vez, que isso pode variar até de bairro para bairro. Eu posso ter um determinado bairro que lá a demanda seja de determinado tipo de imóvel, de alto padrão, por exemplo, e um bairro vizinho, onde a demanda maior lá seja um
um médio padrão ou um baixo padrão. Então é preciso que eu faça essa análise para evitar que eu invista recursos em algo que, das duas, uma, ou eu vou ter um ganho abaixo do que eu possa ter, né, se eu acertar a mão nessa análise mercadológica, mas também que eu consiga fazer essa venda rápida, eu não preciso ficar tanto tempo com aquele imóvel parado. É muito importante lembrar, pessoal, que um imóvel que eu construa e fique parado, ele está suscetível, primeiro, à manutenção, a ter que ter uma vigília, né, para poder evitar ações de vândalos. Você tem custos nele de IPTU, de taxa de água, taxa de energia. Exatamente. Então, se eu demorar demais a vender, eu começo a ter esses custos a mais nesse imóvel. Então, a avaliação de imóveis, ela vai fazer o quê? Vai analisar o mercado, tá certo? Daquele determinado local onde você está pretendendo lançar aquele empreendimento ou construir aquela casa e verificar qual tipo de imóvel vai ter o melhor valor de venda com uma velocidade de venda que não seja tão longa, tá certo? E aí, já que tu falaste sobre como é que é feito o procedimento, que tu falou até da estatística diferencial, é o seguinte, a norma, né, a norma NBR 14653, existe uma série de normas 14653, né? Aqui nós vamos tratar aqui, né, nós engenheiros e arquitetos, principalmente a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é a 14653, parte 1 de 2019, e a 14653, parte 2, que é de 2011. A 1 é um panorama geral, e a 2 é específica para avaliação de imóveis urbanos. Tá? E lá ela diz o seguinte, que preferencialmente, sempre que possível, essa avaliação será feita pelo método comparativo direto de dados de mercado. E aí eu sempre gosto de dar um exemplo para as pessoas entenderem o seguinte. Imagina, Rodrigo, que tu queira comprar um carro, um HB20 ano 2018. Para te saber se aquele valor que tu encontrou, que alguém está querendo vender, está caro, está barato, está dentro do valor de mercado, tu vai fazer o quê? Tu vai dar uma olhada em outros veículos daquele mesmo tipo e daquele mesmo ano para te poder fazer uma média. Mas só que observe que para um carro é muito simples fazer essa média, porque eu tenho muitos carros fabricados no mesmo ano, no mesmo modelo, na mesma marca, com os mesmos acessórios. Então fica fácil fazer essa comparação. Já quando eu utilizo a avaliação do imóvel, dificilmente eu vou encontrar dois imóveis exatamente iguais para poder fazer uma comparação de preço. Então eu vou pegar e fazer uma análise dos imóveis que tem naquela região. E aí, claro, vai ter um que vai ter 100 metros quadrados, outro 98, outro 95. Um vai ter alto padrão, outro padrão médio, outro padrão baixo. Um vai estar bem conservado, outro vai estar mais ou menos conservado, outro vai estar mal conservado. E aí eu preciso fazer uma comparação de coisas muito diferentes. Você consegue observar isso? Então, aí é que entra a estatística. E aí não é uma estatística bem simplificada como uma média, porque eu preciso exatamente analisar a influência de cada um desses parâmetros, como, por exemplo, o número de quartos, padrão de acabamento, estado de conservação, no valor daquele imóvel. E aí o que eu faço? Você pontua esses itens? Existem várias metodologias na norma. A estatística diferencial vai buscar com que eu faça o seguinte, com que eu plote em gráficos, tá certo? O valor unitário por metro quadrado daquele imóvel em relação a alguma característica. Vamos imaginar, por exemplo, que seja a proximidade do mar. Então, o que eu vou observar? Que aqueles imóveis que estão próximos do mar, o valor unitário é alto. À medida que eu vou me afastando do mar, o que vai acontecer com esse gráfico? Vai começar a baixar o valor do metro quadrado. Por quê? Porque a proximidade do mar é um fator que valoriza muito o imóvel. Então, observe que na hora que eu tenho esse desenho desse gráfico, eu consigo gerar uma equação. Isso que é inferência estatística. É eu inferir, com base em dados de mercados, uma explicação para esse mercado imobiliário, onde eu possa gerar uma equação que vai me dizer, olha, um imóvel no bairro X, com tantos metros quadrados, com a distância de 1 quilômetro do mar, com um padrão de acabamento alto, custa aproximadamente X reais no metro quadrado. Então, se eu fizer várias simulações igual a essa, né, para vários tipos de imóvel, eu consigo acertar, ter uma assertividade maior naquele tipo de imóvel que eu deva construir naquele determinado local. E aí tu falaste, quando eu tomo essa decisão, eu enquanto empreendedor, estou lá lançando aquele empreendimento ou construindo aquela casa,
depois eu vou ter interesse em quê? Em vender aquilo. E aí o que acontece? O comprador vai ter que fazer o quê? Na maioria das vezes, um financiamento imobiliário. E aí os bancos vão fazer o quê? Vão fazer essa mesma avaliação daquele teu imóvel. Então observa que tu já tem a tua avaliação, porque tu contratou um profissional para fazer, ou se você souber fazer também não tem problema. Então você já tem aquela avaliação e vai vir um profissional do banco para fazer essa mesma avaliação. Observe que se tu tem a tua avaliação, tu tem até como discutir, como contestar a avaliação do banco. Por quê? Porque a avaliação do banco vai determinar quanto que esse banco vai financiar aquele teu imóvel, tá certo? Geralmente o banco ele não financia 100% do valor de avaliação. Por quê? Porque se aquela pessoa que contratou o financiamento, porventura, não conseguir honrar com seus compromissos, o banco tem que pegar aquele imóvel e vender. O banco ele não é imobiliário, ele não tem interesse em ficar com o imóvel de ninguém. Então esse imóvel vai o quê? Para um leilão. Onde a gente sabe que no leilão a gente chama de liquidação forçada. Eu quero expurgar aquele imóvel do meu ativo fixo e transformar aquilo em dinheiro de volta. Então o que acontece é que geralmente no leilão o valor, né, que vai ser vendido aquele imóvel é mais baixo. Então geralmente os bancos financiam 80%, 90% do valor do imóvel. Isso quando é novo, né? Quando é usado, exatamente devido à desvalorização, geralmente esse percentual de financiamento é ainda menor. Isso é uma dúvida que, fugindo um pouco até do nosso assunto aqui, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu fui lá e financei o imóvel pelo banco. Paguei até a data de hoje 50% do imóvel. E agora eu não tenho mais condições de pagar. O banco ele vai pegar esse imóvel e vai mandar a leilão para quitar a dívida que eu tenho com ele. O banco ele pega focado na quitação desses 50% e o cliente não recebe mais nada, ou aquilo que excedeu 50% o banco devolve para aquela pessoa que está inadimplente. Como é que você sabe mais ou menos como funciona isso ou não? Não, o banco vamos imaginar que ele financiou para você 800 mil reais, né? O teu imóvel estava avaliado em 1 milhão. Tu já pagou 500. Vamos imaginar que quando o banco manda isso a leilão, ele conseguiu o valor de 700, né? A tua dívida com o banco, ela estava em quanto? Em 300 mil. Então o banco vai pegar aquele valor da tua dívida que tu tinha com o banco e vai fazer, né, no caso, o crédito do valor Do restante. que você pagou, né? Porque, claro, você integralizou uma parte daquele recurso. Sim. Um ponto que normalmente o pessoal verifica nas avaliações é a questão da liquidez, porque se eu coloco um preço também acima do mercado, depois eu não tenho liquidez desse bem para poder vender e recuperar o dinheiro que o banco investiu no imóvel. Exatamente. É por isso que quando você faz uma análise mal feita, né, de qual tipo de imóvel tu vai colocar no mercado, qual tipo de imóvel tu vai construir, se naquele determinado bairro que você está pensando em fazer esse empreendimento, aquele tipo de imóvel não tiver uma grande valorização naquele bairro, o que vai acontecer é que o banco vai dizer, olha, pela nossa avaliação, esse imóvel só vale 800 mil. Tu, Rodrigo, que está lançando o empreendimento, diz que não, vale 1 milhão. Entenda que se a avaliação do banco chegou em 800 mil e ele não vai avaliar, ele não vai financiar 100%, apenas 80%, então ele vai financiar para o teu cliente quanto? 80% do valor de avaliação, que é 800 mil. Então seria o quê? 640 mil. Se você, que é o empreendedor, está colocando o seu imóvel à venda por 1 milhão, significa que o seu cliente vai ter que fazer o quê? Lhe pagar, né, 360 mil como uma entrada direto com a construtora para que ele financie aquele restante com o banco. Muito bom. É por isso que sempre existe, Rodrigo, quando a gente vai comprar imóvel novo, aquela que chama com a poupança com a construtora, né? Na verdade, exatamente essa é a diferença entre o que a construtora está pedindo e o valor que o banco aceita financiar. Essa é a diferença aqui. Geralmente a construtora vai fazer contigo um plano ali de financiamento enquanto a obra está acontecendo para te integralizar aquela entrada. Aqui na região, normalmente nós vemos duas situações. Algumas situações onde o banco faz uma avaliação e não atinge o valor de venda que a construtora espera do imóvel,
E aí essa diferença o cara acerta direto com a construtora e em alguns imóveis de baixo padrão, a construtora consegue uma avaliação e depois ela faz uma venda em torno de 80%, que é o valor que está sendo financiado e praticamente o cliente não tem que dar quase nada de entrada. Só que aí a construtora precisa dar uma carta de quitação que aqueles 20% teoricamente foi pago para ela, né? Exatamente. Isso acontece se pelo valor de avaliação, né, da avaliação do banco, é superior ao que o construtor está querendo vender o imóvel dele. E, Murilo, uma dúvida que muitas pessoas têm é o seguinte: quando eu pego meu projeto e mando para o banco provavelmente ele tem uma base histórica aí de análise das regiões da cidade para ele chegar nesse valor. Ou todo projeto que eu mando para o banco é feito uma vistoria em loco para chegar nesse valor, nessa análise que é feita do valor de venda do empreendimento? Olha só, hoje, atualmente, nos bancos públicos, cada imóvel que vai ser financiado é feita uma análise individual. Então, é feita uma vistoria no local, é feita uma coleta de dados de mercado para fazer essa estatística diferencial que nós falamos aqui. Mas o Banco Central ele já autorizou os bancos a não mais necessitar de fazer esse procedimento toda vez. Então, hoje, por exemplo, um banco, se quiser, ele pode já criar ali dentro dos computadores dele uma equação, né, que reflita esse mercado. Então, se tu, Rodrigo, está lançando um apartamento de 2 quartos no terceiro andar, né, que fique nascente com elevador, ele coloca já aquelas informações em um modelo matemático, e o modelo matemático já apresenta o valor daquele imóvel. Isso, de certa forma, né, agilizaria o processo de financiamento, uma vez que ia diminuir a quantidade de trabalho, mas, por outro lado, né, sempre existe aquela questão do imponderável, né, que nem sempre uma equação matemática vai conseguir refletir exatamente uma análise de um profissional. Então, existe muita discussão ainda em relação a esse tema. Mas hoje, cada financiamento gera uma avaliação, uma vistoria em loco, um modelo matemático diferente. Muito bom. E deixa eu te perguntar. Pode falar. Inclusive pode acontecer de 2 avaliadores irem no mesmo imóvel, fazer as avaliações e encontrar valores diferentes. Isso é normal. Não é uma conta 100% exata. Por quê? Porque eu, avaliador 1, posso ir no mercado e encontrar 10 imóveis para fazer o meu cálculo. O avaliador 2 pode encontrar 10 imóveis diferentes do que eu pesquisei, porque, afinal de contas, o mercado, né, ele é muito grande, então dificilmente eu vou conseguir acessar todos os dados do mercado. Então eu faço com aquela amostra que eu consegui. O outro avaliador faz com outra amostra. Então é normal que haja alguma diferença entre 2 avaliações. Agora, óbvio, né? O que não pode acontecer é o avaliador 1 dizer que o apartamento custa 100 mil e que o avaliador diga, não, é 300, né? Então, um dos dois errou. Agora, um é 100, outro é 120, outro é 110, é bastante normal essa diferença. Ó, o Hugo Farias aqui está dizendo que alguns bancos privados já estão usando essa metodologia, né, de fazer a avaliação por simplesmente banco de dados, sem necessitar fazer todo esse procedimento. Deixa eu te fazer uma outra. Sim, pode falar. Só contribuindo, aí o Daniel Van aqui falou uma coisa bem interessante, né? Eu não fazer a vistoria e simplesmente colocar dados em uma planilha, em uma equação. Pode acontecer esse tipo de coisa. Ó. Eu chegar naquele determinado imóvel e aquele imóvel ter algum defeito, uma patologia mais grave, né? Ou não considerar um determinado tipo de acabamento. Então, é claro que a avaliação em loco ela é mais segura, né? Mas quando você faz, por exemplo, você faz essa avaliação em loco, você chega a vistoriar os imóveis em volta na vizinhança, ou é feita apenas uma vistoria externa nos imóveis para ver o padrão de imóvel que tem ali na região? Excelente pergunta. A norma, ela traz o seguinte, quando você finaliza um laudo de avaliação, esse seu laudo vai sair com uma nota, né? Essa nota varia de 1 a 3, é chamado de grau de fundamentação.
Quanto melhor fundamentado tiver o teu laudo, é como se ele tivesse uma nota mais elevada. Ele é um laudo mais bem fundamentado, mais seguro, mais preciso. E quando você não consegue obter informações no mercado suficiente, o seu laudo vai cair com uma nota menor. Então, o que acontece? Se eu quero atingir a nota máxima do meu laudo, e o meu cliente pode até me contratar já com essa exigência, olha, eu quero te contratar para te me fazer um laudo grau 3, que é o grau máximo. Eu precisaria sim vistoriar todos os imóveis que fazem parte do meu modelo matemático, tá certo? Agora, como isso geralmente dá muito trabalho, leva muito tempo e encareceria muito a avaliação devido às horas desprendidas pelo profissional para fazer a vistoria em cada imóvel, geralmente o cliente não exige que você atinja esse grau máximo e aí você consegue pegar e fazer essa avaliação não vistoriando os imóveis do banco de dados, e sim apenas aquele que você está avaliando. Então é muito comum eu ir aqui num site como o OLX ou fazer uma vistoria no bairro, pegar aqueles imóveis que estão à venda, ligar para o corretor, pegar as informações. Às vezes eu peço foto, ele manda para mim pelo WhatsApp, entendeu? Entendi. Sempre que nós vamos fazer um processo de demolição, nós gostamos de fazer um laudo de vizinhança. Inclusive, nós estamos com uma casa para fazer a demolição aqui na cidade, e aí, no agendamento para fazer o laudo de vizinhança, o proprietário da casa falou que não se sentia bem no momento devido à pandemia. E aí nós tivemos que cancelar o laudo. Mas aí o que nós fizemos? Nós deixamos registrado que foi tentado contato, e como nós sempre fazemos o acompanhamento da obra com imagens de drone, a gente consegue ter pelo menos do lado de fora da casa uma noção de como está o estado do imóvel. Então isso daí já nos ajuda um pouco. Inclusive esse negócio de drone é um negócio interessante que esse tempo atrás nós estávamos fazendo uma demolição e praticamente toda semana nós fazemos as imagens aéreas. E aí o vizinho questionou que quando nós estávamos fazendo a demolição, danificou o telhado dele. Aí nós puxamos todas as imagens, nós havíamos terminado toda a demolição, já estava fazendo a concretagem da fundação e o telhado dele estava intacto. Na semana seguinte, o telhado dele apareceu com algumas telhas faltando na imagem aérea. Então, o pessoal diz aí que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Nesse caso aí, realmente, quando nós montamos aí o laudo, mostramos para o cara e falou, ó, não foi a gente que mexeu no seu telhado, alguma coisa aconteceu nesse espaço de tempo. Senão nós teríamos que praticamente consertar todo o telhado da casa do vizinho por causa da demolição que nós estávamos fazendo. Rodrigo, isso que tu fala, pode continuar. Sim, pode falar. Isso que tu falaste, eu costumo falar muito com os meus alunos, meus seguidores nas lives, que é aprender a enxergar as oportunidades. A tua construtora, né, ela tem essa preocupação que, na verdade, todas as construtoras deveriam ter, né? De algo, por exemplo, fazer alguma fundação profunda, como, usando, por exemplo, um batistaca que vai causar vibração, pode danificar um imóvel vizinho. Você fazer uma compactação, por exemplo, com um rolo pé de carneiro, gera uma vibração muito grande, pode danificar o imóvel vizinho. Então, toda construtora, ao iniciar um novo empreendimento ou fazer uma demolição, como você citou, deveria fazer esse laudo de vistoria cautelar de vizinhança para que pudesse visitar esses imóveis e evitar depois que um desses vizinhos fizesse exatamente isso que você falou. Reclamasse e dissesse, olha, você começou a mexer aí no seu terreno com bate-estaca e minha casa ficou cheia de fissura. De repente, essa fissura já até existia e agora ele está querendo empurrar para a construtora fazer o reparo. Então, esse laudo cautelar é muito importante porque você tem um reflexo de como está o estado da edificação vizinha à sua obra antes de acontecer qualquer tipo de atividade no canteiro. Isso depois serve para comparar. Olha, não, isso aqui já tinha antes, tá certo? Então, veja bem. Primeira coisa que você que está assistindo aqui a gente, né, enquanto engenheiro, enquanto arquiteto, pode fazer? Procurar as construtoras da sua região e, por exemplo, oferecer esse tipo de serviço. Agora, uma outra oportunidade que você tem é fazer exatamente a visita aos imóveis vizinhos das obras. E chegar lá no imóvel vizinho à obra e falar, vem cá, sabe me dizer se
a construtora que está construindo aqui do lado fez algum laudo de vistoria na sua casa, aí você explicar para ele, olha, porque isso é importante para você, que se acontecer alguma patologia aqui, você tem como acionar a construtora. Então, de repente, você pode ou fornecer esse serviço diretamente para aquele proprietário daquele imóvel que é vizinho a uma obra e pode ser impactado por ela, ou fazer com que essa pessoa obrigue a construtora a fazer o laudo cautelar. E aí o que acontece? Independentemente de uma coisa ou da outra, você foi lá, se apresentou, seu cartãozinho de visita, então você pode ali conseguir fazer um serviço, né, de engenharia, fazer esse laudo cautelar de vizinhança. Então é muito boa essa... Isso abre portas. E um Ah, negócio que nós gostamos de fazer aqui na construtora, até por uma questão de cautela nossa, a construtora, os engenheiros da construtora não fazem os laudos de vizinhança. Nós sempre contratamos uma empresa terceira para que não tenha influência nossa a respeito. Pô, eu vou pegar todas as fissuras, eu vou pegar um probleminha e coisa que tiver certo eu não vou fotografar. Então a gente pega e contrata um profissional terceiro, esse profissional terceiro entra em contato com as casas, ele elabora o laudo. Um ponto importante, todo laudo precisa ter RT para que ele tenha validade, e além da RT, você precisa ter uma forma de comprovar a data que aquele laudo foi executado. Porque também nós já recebemos laudos de algumas empresas que vem, tipo assim, vem um relatório fotográfico e o cara assina. A única comprovação que você tem de data lá é a data que ele colocou embaixo, falando que foi feito dia tal do tal. Só que isso daí, muitas vezes, juridicamente, acaba não tendo força. Então, todos os laudos que nós fazemos, além da RT, ele é registrado em cartório para comprovar que ele foi feito naquela data. exatamente. Uma coisa que às vezes pode ajudar até nisso, que às vezes é feito pelo avaliador, é tirar uma foto, por exemplo, com o jornal do dia. Isso às vezes ajuda a mostrar que foi feito naquela determinada data. Tem até uma foto famosa aí do ministro Sérgio Moro, quando ele criou o Twitter dele, que ele tirou uma foto apontando para o calendário para mostrar que ele criou naquele dia e depois evitar problemas de pessoas dizer que ele postou coisas antes daquela data. Enfim, bem lembrado isso. Professor, uma pergunta aí que principalmente o pessoal da consultora sempre fica na cabeça é o seguinte: existem alguns itens que eu possa agregar no meu empreendimento, quando eu vou construir o empreendimento e mandar para o banco fazer avaliação, que esses itens realmente vão impactar na análise? Porque muitas vezes a gente fica naquela questão, pô, será que se eu colocar um piso, eu estou colocando um piso de 50 por 50 porcelanato, será que se eu pôr um piso de 80 por 80 influencia? Será que se eu pegar a minha porta, que é uma porta X, e colocar um outro tipo de porta, será que influencia? Será que se eu tirar o meu gradil da sacada e pôr uma sacada de vidro, vai impactar no valor de venda? Isso daí tem algum peso nessa avaliação para determinar o valor do imóvel ou não? Geralmente não, porque geralmente a gente olha o padrão de acabamento a nível global e não a nível específico, né? Essa questão de, por exemplo, fez um gradil a mais de vidro em vez de alumínio, então vou calcular aqui o custo desse gradil. Não, isso não é levado em consideração. Isso, quando é feito o orçamento da obra, a gente faz no detalhado, né? Mas quando é na avaliação de imóvel, essa análise ela é mais global. Então, por exemplo, o que vai ser determinado na maioria das vezes é alto padrão, padrão normal ou baixo padrão. Então, às vezes, quando você capricha muito nos acabamentos, tu acaba tendo um custo muito elevado na construção e que muitas vezes não vai refletir no valor de venda. E uma outra pergunta que agora, essa daí se você responder, você vai me tirar uma dúvida de anos. Que toda construtora que eu trabalhava, e hoje com a minha própria construtora, sempre fica essa questão na cabeça. Quanto que vale uma vaga a mais para um apartamento? Porque, às vezes, por exemplo, eu vou lá e mando avaliar um apartamento de 3 dormitórios com uma vaga. E se eu avaliar um apartamento de 3 dormitórios com 2 vagas? Isso daí a construtora pode determinar ou chega a ter algum peso na relação quando eu estou criando aí o valor do meu empreendimento? Muito boa pergunta, mas ela não existe uma resposta pronta para ela. Por quê? Porque, mais uma vez, é o que eu estou te dizendo. Vai depender de como o mercado, na tua região, valoriza ou não essa vaga a mais, né?
Então, por exemplo, na minha cidade, como os empreendimentos, em grande parte, tem muitas vagas, enfim, isso não é um problema, eu dizer que o meu imóvel tem 2 vagas ou 3 vagas, dificilmente isso vai provocar na pessoa que quer comprar o imóvel algo que chame tanta atenção a ponto dele estar disposto a pagar mais caro devido àquela vaga a mais, certo? Agora, eu tenho certeza que em cidades muito adensadas, né, em determinados bairros muito adensados, uma vaga vale muito. Então, por isso, na hora de fazer aquele modelo matemático, né, que eu te expliquei lá na estatística diferencial, uma das coisas que pode ser levada em consideração é exatamente isso. Pô, eu vou fazer aqui uma comparação, a construtora X está querendo fazer uma edificação, está em dúvida se bota 2 vagas ou 3 vagas. Então, o profissional de engenharia de avaliações, e aí vamos imaginar que a tua construtora esteja com essa dúvida, o profissional de engenharia de avaliações ele pode fazer esse modelo matemático colocando essa variável para ser analisada. Olha, vamos analisar aqui, comparar com vários imóveis da região, e aí a gente vai colocar quantas vagas disponível tem. Então, tem 1 vaga, tem 2 vagas, tem 3 vagas. No final desse modelo matemático, eu vou saber te explicar o seguinte, olha, construtora X, se você botar 1 vaga, o valor do seu metro quadrado vai custar tanto, o valor de venda. Se você colocar 2 vagas, aumenta para tanto. Se colocar 3 vagas, aumenta para tanto. A partir de 3 vagas, não tem mais nenhuma influência em relação a isso, por exemplo. Então, no modelo matemático, ele consegue te responder isso. Mas, mais uma vez, é caso a caso, porque depende da região. Aí você pega, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, não o estado, mas na cidade de São Paulo nós temos observado que existe uma tendência maior por apartamentos, às vezes que até não tem vaga, mas que é mais próximo de, por exemplo, estações do metrô. Então, o imóvel acaba sendo mais valorizado porque ele está próximo da estação do metrô do que o imóvel que está mais distante e às vezes tem 1 ou 2 vagas. Exatamente. Isso são tendências que vão sendo observadas ao longo do tempo e, mais uma vez, dependendo muito de cidade para cidade. E até eu vou sugerir para o pessoal aí, né, para que depois vocês comecem a perceber que já existem empresas especializadas em perceber essas tendências. E isso custa muito dinheiro, essa informação. Por exemplo, qual é a tendência de mercado hoje? Eu estava até dando uma lida esses dias no site da CEBIC, que já existem algumas construtoras no Brasil que estão se especializando, por exemplo, em construir prédios, edificações adaptadas para pessoas da terceira idade, que requerem uma série de serviços específicos, né, que imóveis tradicionais não têm. E aí, uma dessas empresas, né, que fazem isso, e assim, eu não tenho nenhum tipo de parceria com eles, nem nada disso, mas é porque eu acompanho o Instagram deles, o site deles, e que fazem esse tipo de estudo para construtoras, chama-se Brain. Eu até abri o site aqui, BRAIN. Depois o pessoal pode procurar aí no Google ou no Instagram, vocês vão perceber que são empresas que fazem esse estudo mercadológico, se especializaram nisso, para vender essa informação para a construtora. A construtora tem o recurso, tem o terreno, quer construir. Qual o tipo de imóvel? Então, vai contratar ou um profissional ou uma empresa especializada para fazer essa análise. E aí vai responder aquelas perguntas que tu fizeste aí. Eu boto o gradil de alumínio ou boto de vidro? Boto o piso de porcelanato 50 por 50 ou de 80 por 80? Isso vai fazer influência ou não? Ou, por exemplo, boto 2 vagas de garagem ou 3? Tudo isso a gente consegue fazer uma análise mercadológica, fazer uma avaliação de imóvel e determinar o peso de cada um desses itens no valor de mercado, tá certo? Porque uma coisa é certa, quando você aumenta o padrão de acabamento, aumenta a quantidade de vagas, o teu custo de construção aumenta. Mas a gente tem que sempre fazer uma análise. O valor de venda aumenta proporcional? Eu vou conseguir vender mais caro se eu melhorar isso? Então, até eu chegar naquele que vai me dar maior lucratividade. Então, essa informação vale ouro, né? Então, quem se especializa em fazer esse tipo de análise, com certeza tem muito mercado. Sim. A informação, ela custa caro. E falando aqui em informação, nós tivemos aqui há mais ou menos uns 3 meses atrás uma reunião que eu achei extremamente interessante com o superintendente da Caixa Econômica Federal. E o que ele fez nessa reunião? Ele chamou todas as construtoras da cidade e mostrou para a gente o estudo que eles têm
baseado, sabe aquele simulador que tem no site da Caixa Econômica Federal, onde a pessoa entra e simula um financiamento? Para a pessoa simular o financiamento, ela precisa colocar o CPF dela. Então ele falou assim, um ponto importante, eu consigo analisar separando por CPF o tipo de consulta. Dificilmente você vai ter o mesmo CPF consultando o imóvel, colocando renda de R$ 1.500 e depois colocando de 15 mil. E aí o que ele conseguiu nos passar? Em cima desse preenchimento que é feito, tá? Mais ou menos qual que era a estatística da renda da população que fazia essas consultas, do valor do imóvel que eles colocavam para consultar e simular o financiamento, da forma de pagamento, a idade da pessoa, a região onde era feita a consulta. Então a Caixa Econômica Federal, eu vi que por trás daquele, muitas vezes a pessoa acha, eu vou entrar aqui, vou simular, é só uma informação que o site está me jogando. A Caixa Econômica Federal está registrando todas essas informações para entender como que está o comportamento das pessoas em relação àquela região e aos produtos que vão ser fornecidos, né? Exatamente. Tudo que a gente faz na internet, e até é bom as pessoas depois assistirem aquele documentário da Netflix, está bem famoso aí, esqueci o nome dele, Redes, Acho alguma que é um coisa. Pucarim comentou. Depois eu vou pegar o nome dele e deixar nos comentários. Exato. Tudo que eu faço na internet hoje, alguém está captando aquela informação, né? E a Caixa, ela está já buscando essa inteligência de mercado para que ela depois até pode ser um produto que ela possa vender também para as construtoras, né? Assim como existem empresas já especializadas nisso, de repente os bancos podem começar a vender essa informação para as construtoras. Então, hoje a Caixa, dilema das redes, o Wander colocou aqui. Sim. Então, hoje a Caixa e os demais bancos têm um mapeamento de quais são as regiões que são mais demandadas por cada tipo de imóvel, quanto que o cliente está procurando em termos de valor de financiamento e valor de imóvel, isso tudo gera informação. Inclusive, já existem também protótipos como esse, Rodrigo, para responder aquela pergunta que tu me fez lá atrás, né? Já existir modelos de análise de avaliações que a Caixa, ela inclusive fornece para os profissionais que são credenciados a ela. É importante lembrar o seguinte, como a Caixa e outros bancos não são empresas de engenharia, elas até têm profissionais de engenharia e arquitetura nos seus quadros, como eu, por exemplo. Mas elas têm muitos profissionais que prestam serviço para ela. São chamados de credenciados. Então, qualquer pessoa que ficar atenta nos sites dos bancos, né, e posso dizer já para vocês, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, estão com os editais abertos para que eu, enquanto profissional de engenharia e arquitetura, se eu tiver uma empresa de engenharia, eu posso me cadastrar como avaliador do banco. Claro, mediante algumas exigências que lá estão nesse edital. Então, o que Uma das acontece? exigências da Caixa é ter esse curso da inferência estatística, né? Ou Isso, estou enganado? exatamente. Para poder se credenciar em todos os bancos, eles exigem pelo menos um curso de 20 horas que aborde inferência estatística e que você apresente lá 2 laudos. Você tem que fazer o laudo e apresentar lá para eles corrigirem e terem certeza que você sabe fazer. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes o banco já fornece para o profissional esse modelo matemático, que vai dizer o seguinte, olha, tu vai lá fazer a vistoria do imóvel, né, porque tem que fazer a vistoria para verificar como é que está lá, se tem patologia, se não tem, como é que está o estado de conservação, o padrão de acabamento, mas já vou te dar já aqui o modelo matemático. É claro, nesses casos, como a Caixa está subsidiando o profissional com informações, ela vai pagar menos esse profissional pelos serviços que ele vai fazer de avaliação de imóveis. Quando eu, profissional, vou fazer tudo, não só a vistoria, mas também o modelo matemático, a minha remuneração é maior. Muito bom. Professor, antes da gente abrir aqui para ver se alguém tem alguma pergunta, vou fazer aqui uma última pergunta para a gente não fugir da moda, tá? E a pergunta é, como que está aí o andamento da Caixa Econômica Federal em relação à exigência dos projetos em BIM? Porque houve sempre um murmurinho aí no mercado, olha, a Caixa vai começar a exigir os projetos em BIM para fazer análise. Algumas empresas já estão exigindo isso daí. Como que está essa relação aí da Caixa com os projetos em BIM? Olha só,
como muitas pessoas já devem saber, a partir de 2021, né, existe um decreto, ou seja, uma legislação, não é uma escolha, né, do Banco X ou do Banco Y, existe um decreto de implantação do BIM no Brasil. Então, obviamente que algumas construtoras, alguns profissionais já começaram a se antecipar e, claro, existe sempre aquele ditado, né? Quem chega na fonte primeiro bebe água limpa. Então, o momento agora é de se capacitar, porque a partir do ano que vem, a exigência será cada vez maior e mais gradativa a exigência pela implementação do BIM. Isso vai facilitar demais para os trabalhos de engenharia, por exemplo. Imagina para um orçamentista, né? Em vez de ele ter que fazer o levantamento da alvenaria, calculando lá perímetro vezes o pé direito, se o BIM estiver bem modelado, ele já consegue extrair aquela informação automaticamente e com precisão. Porque se eu pegar aqui um projeto, eu sempre falo, de uma casinha de cachorro e der para 2 profissionais diferentes levantar o quantitativo, muito provavelmente eles vão encontrar de alvenaria diferente. Mesmo que seja 0,01. Por quê? Porque cada um vai levar uma coisa em consideração, o outro não vai. Com o BIM isso vai acabar. Então, a partir de 2021, essa exigência será cada vez maior. Então, já falo para as pessoas aqui que quem ainda não começou a aprender já está atrasado. E para nós, profissionais, né, do banco, o banco já está exatamente sondando para poder verificar quais os profissionais que precisam dessa capacitação, para já começar a capacitar os seus profissionais. Então, portanto, essa exigência logo, logo estará aí batendo na porta da gente. Muito bom. Ó, vou abrir aqui, caso alguém tenha alguma pergunta aí, nós já estamos com o tempo aí praticamente estourando. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer aí, aproveitar a presença do engenheiro Murilo. Se alguém tiver alguma pergunta também, depois quiser deixar nos comentários, eu vou compartilhar essa live aqui lá no feed para a gente bater um papo. Ok? Murilo, enquanto o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, mandar aí, a respeito da avaliação do imóvel, quando eu tenho edifícios altos, tá? Existe algum critério para você fazer essa mensuração do quanto eu consigo valorizar um apartamento pela altura? Por exemplo, eu tenho um edifício de 15 pavimentos, eu vou dividir em 3 blocos de 5. Do primeiro ao quinto é um valor, do sexto ao 10º outro valor. Sim, e é exatamente aquilo que eu tinha dito anteriormente, né? Quando eu faço meu modelo matemático, uma das variáveis que eu posso analisar é exatamente a questão do andar, né? Ou, por exemplo, nascente e poente. E aí o que acontece? Nesse quesito, eu consigo te dizer, não de bloco, eu posso te dizer de andar por andar. Olha, o primeiro pavimento, o valor do metro quadrado, que o mercado está procurando, ele paga até tanto, o segundo pavimento até tanto, o terceiro até tanto, e assim sucessivamente. Agora, não existe um percentual pronto. Dizer, olha, independente de onde for teu prédio, cada andar vai aumentar X%. Não, porque, como eu te disse, a análise ela é individual. E claro que uma coisa muito importante para ser analisado é a quantidade de andares e a presença ou não de elevador. Então, vamos imaginar, por exemplo, que é muito comum prédio de 4 pavimentos que não tem elevador. Então, será que nesse caso, quanto mais alto, mais valorizado? Não. Por quê? Porque a pessoa vai ter que subir muitos andares de escada. Então, acaba que, geralmente, nesses 4 andares, o segundo andar é o mais valorizado. Por quê? Porque ele nem está tão embaixo, mas também não está tão em cima que a pessoa vai precisar subir muito com as suas compras, né? Muito bem colocado. Ó, o Bruno colocou aí, meu nome é Bruno, universitário, engenharia civil, queria saber qual conselho daria para universitário. E nós já podemos até emendar aí com a pergunta de baixo, que seria um conselho para quem quer começar a estudar aí na área de avaliação de imóveis. Bem, primeiramente para a questão do universitário, eu gosto sempre de falar para os nossos alunos e seguidores que a sua carreira enquanto profissional ela já começou. Ela começou quando você se sentou no primeiro dia na faculdade. E ali você está sendo avaliado a todo momento por colegas de sala, por professores. Então, eu sempre falo que você tem que ter uma postura profissional desde o primeiro dia em sala de aula. Outra coisa que você tem que entender é que a faculdade, eu costumo comparar a faculdade como se fosse uma sala totalmente escura,
onde cada disciplina é como se o professor abrisse a porta e você consegue ver ali uma luz, né? Então, ou seja, você não vai sair um profundo conhecedor em nenhuma área da engenharia na faculdade. O professor abriu a porta e lhe mostrou a luz. Vai depender de você escolher qual dessas portas você vai entrar e se aprofundar, né? E um outro erro bastante comum dos estudantes é querer entrar um pouquinho em cada sala, ou seja, a pessoa faz curso de estrutura, avaliações, orçamento, projeto arquitetônico, BIM. Foque no que você Verdadeiro realmente quer se MacGyver. aprofundar e se aprofunde, seja referência naquele assunto. Essa é uma outra dica. E a principal, procure fazer desde agora a sua rede de relacionamentos profissionais. Interaja com todo mundo da faculdade, esteja por dentro, por exemplo, das comissões que fazem as semanas de engenharia, os eventos da faculdade, participe da maior quantidade de eventos possíveis, dentro e fora da faculdade, para que você crie esse network. Essas são as principais dicas para o universitário. Já para quem quer começar na área de avaliação de imóveis, eu tenho uma boa e uma má notícia. Como é uma área que geralmente não se vê na faculdade, né, a maioria das faculdades não tem essa disciplina, isso significa que eu ainda tenho muito poucos profissionais que sabem sequer que essa é uma área para engenheiros e arquitetos. Então, isso quer dizer que é uma área que tem muito mercado, muita demanda ainda. Agora, a parte ruim é que não é porque eu tenho curso de avaliação de imóveis, mas eu posso dizer para você com toda certeza que hoje não tem nenhum livro que eu te diga assim, olha, estuda pelo livro tal que tu vai sair fazendo avaliação. Não, porque como o Rodrigo falou aqui, a estatística inferencial ela é uma matemática um pouco mais aprofundada. Então, eu vou precisar de um empurrão, eu vou precisar entrar em algum curso para poder começar a ter musculatura para me aprofundar nessa área. Então, eu recomendo que você busque algum curso básico para você iniciando, preste muita atenção no site dos IBAPs, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, tem em todos os estados do Brasil, tem uns cursos a preço muito bom para você começar nessa área, e aí sim, quando você iniciar, você consegue caminhar com suas próprias pernas e buscar esse conhecimento. E a última pergunta aí para a gente encerrar, provavelmente é assim, poluição sonora pode influenciar aí na avaliação do imóvel? Com certeza, né? Até porque nem todo mundo quer morar próximo de um local que tenha um alto ruído. Então, isso pode sim ser levado em consideração na avaliação. E é por isso que é importante o avaliador ele ser curioso. Então, ele precisa muitas vezes conversar com os vizinhos, porque às vezes ele foi ali de manhã e ele não sabe que ali no lado tem um clube de dança, né? Então, quando ele conversa com os vizinhos, ele consegue sentir o que valoriza ou desvaloriza aquele imóvel naquela região. Muito bom. Professor, estamos com a hora estourada, quero muito agradecer a disponibilidade. É um assunto que nós temos aí muito conteúdo para poder compartilhar com o pessoal. E se você quiser deixar aí algum último recado, me parece que você tem alguns cursos aí que estão com as matrículas abertas, né? Exatamente. Então, eu também preciso agradecer aí o seu convite. Saiba que sempre estaremos à disposição aí para esse bate-papo. Acho muito importante a gente fazer esse bate-papo que criem conhecimentos para esses futuros profissionais que estão aí nos assistindo. Eu tenho 2 cursos, né, online, um de orçamento de obras, né, que também envolve a parte de licitações, e tem um também de avaliação de imóveis. E muitas vezes faço também alguns eventos gratuitos. Por exemplo, agora do dia 26 ao dia 30 de outubro, eu vou fazer uma maratona do orçamento de obras, que vai ser um evento totalmente online, totalmente gratuito, para quem quiser aí iniciar na área de orçamento de obras. Então, quem tiver interesse depois, manda lá um direct que a gente manda para você o link para você se inscrever. Muito bom. Professor, muito obrigado. Fico aqui à disposição. Precisando de alguma coisa, pode contar aqui com a gente, ok? Ó, vou pedir aqui pro Ian e pro Bruninho, deve ser Bruno, deixar depois a pergunta ali no feed, tá? Eu vou compartilhar aqui e o professor volta depois para responder, tá bom? Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos e nós vamos nos vendo e nos falando por aí nas obras. Professor, até mais, tudo de bom. Valeu, abraço. Tchau, tchau.